Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre pedidos de conexão. Dates for connection. Sim, não é aqueles pedidos de conexão nas redes sociais, em que alguém pede para se conectar connosco na rede social. Embora é um exemplo bastante óbvio de pedido de conexão. Sim, mas hoje vamos falar sobre os pedidos de conexão, os diretos e os indiretos, e aqueles que são muito óbvios e aqueles que nem por isso. Os nossos e dos outros. Que nós fazemos uns aos outros quando sentimos que não estamos suficientemente conectados. Uhum. E, Sim. E durante a conversa vão surgir uma série de explicações e de estratégias Sim. para lidar com esta nossa necessidade e também com a necessidade dos outros. Claro. E nós aqui neste podcast fazemos continuadamente alguns pedidos de conexão. Por exemplo, pedir feedback também é uma forma que nós temos de nutrirmos as nossas necessidades, a nossa necessidade de conexão. Portanto, lembrem-se disso. Que se querem contribuir para a nossa necessidade de conexão, mandem-nos feedback e taguem-nos nas vossas partilhas. Sim. Por aí fora. Sim, acho que este episódio é um episódio bem interessante para quem está dentro de relacionamentos amorosos, familiares, ou seja, nós todos. E pode ajudar a descodificar alguns comportamentos que às vezes parecem um bocadinho misteriosos, ou assim comportamentos que parecem particularmente difíceis, ou até assim um bocadinho agressivos, e pode ajudar a implementar algumas ideias bem boas para melhorar esses relacionamentos. Antes de irmos à conversa desta semana, só lembrar que nós no episódio passado falamos sobre o nosso novo livro, O Tu És Brilhante. Temos que fazer aqui um grande agradecimento. Sim, muito obrigada. Temos que fazer um grande agradecimento. Muito obrigado a todas as pessoas que já compraram o livro, porque o livro entrou direto para o top nacional da WUC, porque muitas pessoas quiseram comprar o Tu És Brilhante. Foi muito bom. Eu acho que é um livro brilhante. E estamos a começar a receber feedbacks agora mais específicos das pessoas que já estão a ler as histórias aos seus filhos, e os feedbacks muito fixes que vêm das próprias crianças, não é? Nomeadamente crianças que adoram a parte das perguntas de exploração. Sim. Que é como quem diz, eu gosto de ouvir a história, mas depois gosto de falar sobre ela e até de mandar os meus bitites sobre o que é que os personagens da história podiam fazer diferente, etc, etc. É espetacular. E uma coisa muito boa também, que a mim me agrada imenso e que vem na sequência da conversa que tivemos a semana passada, é que algumas pessoas nos estão a dizer estas histórias são para crianças, eu como adulto estou a adorá-las. Sim. Elas estão a fazer sentido para mim e as aprendizagens fazem sentido para mim. Ótimo. Portanto, sintam-se à vontade, mesmo que não tenham crianças a quem ler as histórias, para comprar o Tu És Brilhante. Também existem e-book? Também existem e-book. Quem tem esse hábito de ler agora em e-book. E ele está à venda online na WUC, na FNAC, na Bertrand e está nas livrarias físicas todas. Portanto, este título foi criado a pensar em toda a gente. Tu és brilhante. Tu és. Sim. Olha, mas agora, Dates for Connection. Agora vamos aos pedidos de conexão. Aí vamos nós. Então, eu tenho um tema que quero falar contigo hoje, que eu acho que é um tema que nos toca a todos, mas muita gente não está bem a par deste vou chamar de conceito ou de comportamento, um conceito e um comportamento. Há uma expressão que eu adoro em inglês, que é bids for connection, ou seja, como é que dizias? É importante? Pedidos de conexão, né? E todos nós, conexão é uma das nossas principais necessidades humanas, não é? Muitos de nós, quer dizer, todos nós temos essa necessidade de conexão. Alguns mais, outros não tanto. Mas todos temos assim uma boa... um bom bucket, um grande balde que precisa de ser preenchido e nutrido com a necessidade de conexão, com estratégias para satisfazermos essa necessidade. E às vezes quando eu faço acompanhamentos, por exemplo, de pessoas que eu acompanho individualmente, às vezes quando observo os nossos filhos, quando te observo a ti,
quando faço isso com atenção e presença, apercebo-me de muitos bids for connection, de muitos pedidos de conexão. Por exemplo, podemos utilizar a ti como um exemplo? É boa ideia? Eu acho que é boa ideia. Isso é um pedido de conexão. Não, era só, eu queria aqui um exemplo para poder exemplificar como é que pode soar um bid for connection. Imagina que tu chegas a casa e dizes-me qualquer coisa como: olha, hoje encontrei aquele vizinho que tinha, mas como morávamos lá em Matosinhos, por exemplo. E eu digo: também, ok, depois não te faço mais perguntas. E tu dizes outra vez: olha, foi mesmo giro falar com ele, depois não sei o quê. E eu: sim, olha, o que é que achas que vamos jantar? E tu, se calhar, dizes mais uma coisa sobre esse encontro com o vizinho e eu continuo a falar sobre o jantar. E penso: sim, depois podemos falar sobre isso, do vizinho, né? Mas isso pode ser um eventual exemplo de um pedido de conexão. Às vezes, quando fazemos pedidos de conexão, são no fundo, pedidos de que o outro, de alguma forma, possa ver a nossa experiência, não é? Possa confirmar a nossa existência, de alguma forma. Eu acho que também com crianças há aquela velha expressão de aquela criança está só quer atenção. E estamos a julgar isso como algo negativo. O que eu quero afirmar com toda a certeza... Estás a olhar para o relógio? Está a olhar para o relógio e pensar: a minha está on a roll. Está a fazer aqui uma dissertação sobre... Bear with me. Sim. Né? Sim, porque eu nunca o faço aqui no podcast. A criança está só a querer atenção, a pedir atenção, mas este momento em que nós julgamos assim, agora especificamente com crianças, no fundo são bids for connection, são pedidos de conexão. E o que eu gostava, tenho assim um sonho, é que nós fôssemos melhores a identificar esses pedidos de conexão e a responder a esses pedidos de conexão e não julgá-los. Adorei este episódio, meu. Foi espetacular. Tu fizeste a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Olha, eu acho que... eu tenho andado com isto na cabeça. Sim, quando tu falas de um pedido de conexão, não é? Tu disseste que a conexão é uma das nossas necessidades básicas, não é? Das nossas necessidades psicológicas, não é? Para nós nos sentirmos bem, necessitamos de nos sentir conectados, de nos sentirmos parte de nos sentirmos um membro do grupo, de sentirmos que temos relações com outras pessoas e que as pessoas nos veem e ouvem e compreendem, não é? É isso que nos faz sentir conectados. Só que o pedido de conexão, se eu em vez de um pedido de conexão, se eu fizer um pedido de dinheiro, se eu disser assim: Mia, olha, eu preciso de 50 euros, e tu vais à tua carteira e dás-me 50 euros. Pronto, eu fiz um pedido, tu entendeste exatamente o que é que aquele pedido quer dizer e satisfizeste o pedido. Não é? Pronto, e está arrumada a questão. Quando eu faço um pedido de conexão, normalmente ele não surge dessa forma, porque mesmo que surgisse assim: Mia, eu preciso de conexão. Não é? O que é que tu fazias com isso? Dizias: ok, não é? Depois podias começar a fazer-me perguntas. Mas normalmente o pedido sai mascarado, não é? Lá está, é como tentar pedir dinheiro, mas sem falar em dinheiro. Exato. É? Portanto, o pedido de conexão vai surgir... aí o exemplo que tu deste foi: eu chego e conto alguma coisa do meu dia. Certo. Não é? Com vontade de que se calhar tu me faças perguntas ou digas: ai que giro, não é? Como é que tu disseste que de alguma forma tu valides a minha experiência. Sim, não é? porque é isso que me faz sentir conectado à outra pessoa que está a prestar atenção à minha experiência. Que me interesso por ti. Né? E acho que uma das razões por que nos podemos sentir sozinhos numa relação é porque não há essas respostas aos pedidos de conexão. Quais é que são, assim, da tua experiência, as formas mais típicas, mais normais de fazer esse pedido de conexão? Não é? Porque pode ser contar coisas sobre mim, não é? Por exemplo, posso partilhar contigo como é que me estou a sentir. Digo-te assim: hoje estou um bocado triste.
não é? E isto pode ser um pedido de interage comigo, interessa-te pela minha experiência. E o que é muita gente faz nessa situação? Não estejas triste, não tens razão nenhuma, olha aqui a tua vida, é tão fixe. Né? E isso não nutre a necessidade de conexão. Isso não nutre a necessidade de conexão, pois não. É? Mas que outras formas de pedir conexão é que existe? Portanto, uma é falar um pouco sobre mim, sobre o que estou a pensar, sobre o que estou a sentir. Mas um exemplo também pode ser, imagina, tu sugeres nós sairmos à noite. Isso é um pedido de conexão, se calhar assim mais óbvio. Mas eu limito-me a dizer, não quero ficar em casa. Não me apetece sair, estou muito cansada, não me apetece. E não te conectas comigo e com o que é que está por trás do meu pedido. Certo. O que eu posso, se eu estiver um bocadinho mais atenta e eu interpretar isso como um pedido de conexão, eu não preciso de sair contigo aquela noite. Certo. Eu posso contribuir para a necessidade da conexão sem atender ao pedido específico de sair à noite. E acho que essa aqui é a chave que eu, pelo menos, só aprendi na vida adulta. Eu não percebia isso antes de entender essa diferença entre necessidades e estratégias para satisfazer necessidades, né? Porque nós tendemos só a responder a estratégias, né? A criança está-se a portar mal, só quer atenção, ou seja, vou reprimi-la por ela utilizar aquela estratégia, não vou satisfazer a necessidade dela. Tu pedes continuadamente para sair à noite, eu, em vez de responder à tua necessidade de conexão, eu se calhar chateio-me contigo porque me sinto-me insuficiente ou acho que estou a ser julgada porque estou sempre a dizer que não, e depois, em vez de só parar no início e pensar, ok, isto é um pedido de conexão, que estratégias é que com que estratégias é que eu posso contribuir, né? E agora estou a desenvolver isto aqui online, né? Mas acho que temos muito estamos programados só para responder e dizer que sim ou não a uma certa estratégia, não a olhar para a necessidade em si, que é esta necessidade de conexão, que é uma das necessidades que está tão presentes nas relações mais próximas, né? Estou aqui também a pensar que essas estratégias que nós utilizamos, que elas podem, se nós as quisermos colocar assim numa linha, assim num espectro de transparência ou de opacidade, não é? Do contrário, que é do mais transparente para o menos transparente. Não é? O mais transparente possível seria eu dizer, Mia, estou com uma grande necessidade de sentir conexão contigo. Olha, se calhar eu gostava de contar algumas coisas sobre como é que foi o meu dia. Era mesmo espetacular se tu tivesses tempo e disponibilidade para ouvir com atenção aquilo que eu estou a partilhar e até fazeres-me algumas perguntas. Isso ia me fazer sentir mesmo muito bem. Isto seria tipo assim, o máximo da transparência. Normalmente vai andar ali mais a meio, que é, dou uns toques que nem sempre são demasiado óbvios, sobretudo, como tu há bocado propuseste, se tu não estiveres muito atento ou muito presente. Mas se calhar depois ainda há outras estratégias que são as menos transparentes de todas. Por exemplo, estou com tanta necessidade de conexão com uma pessoa que deixo de falar com ela. Certo. Por exemplo. Ou fico em silêncio. É tipo castigo-a por ela não estar a... Sim, mas que no fundo isto é um pedido de conexão. É que é, olha, deixei de falar contigo, o que eu queria mesmo era que tu passes que eu estou com o que eu quero é o contrário. Certo, eu acho que estava exatamente a pensar nesse exemplo, que estava a pensar numa situação... Isso quer dizer que estamos muito conectados. Exato. Então, pensamos nos mesmos que era uma situação de filho, adolescente e pai, né? onde o pai estava-se a queixar de que o filho não dizia nada, né? Que estava totalmente fechado. E isso pode ser claramente um bid for connection, um pedido de conexão. Só que não é daquela forma que os pais muitas vezes fazem, que é chatear, né? Que é dar na cabeça, que é responder à estratégia que a outra parte está a utilizar, usando estratégias que são para satisfazer a sua própria necessidade, que se calhar ali é também uma necessidade de ser mais reconhecido, mais importante, e começamos a chatear
o outro para poder satisfazer essas necessidades. Agora estou-me a lembrar de uma conversa recente que tive no carro com os nossos filhos, onde eu estava a contar, como faço muitas vezes, estava a contar histórias sobre quando eu era da idade deles. E em determinado momento, um deles disse assim, opa, já ouvi essa história várias vezes, estás sempre a contar histórias do teu tempo e isso agora não me interessa, não sei. Agora não é assim. Agora, não foi agora não é assim, ele não disse isso, mas disse, agora não interessa. E eu inicialmente fiquei assim, pois estou a ser um grande chato, não é? Só que depois tive assim um momento de observar é verdade que eu já contei esta história várias vezes. Mas isto vem de onde? É assim mais uma cena de reconhecimento? Quero que estou a contar uma história para me armar. Mas não, isto é uma necessidade de eu me conectar, mas de conectar de uma forma... No fundo o que eu queria era que eles vissem que eu já tinha sido a idade deles. Que eles vissem que eu também tinha passado por aqueles desafios. Que eles vissem que eu também tive que me confrontar com aquelas situações que eles estavam a descrever e que também tinha sido duro para mim e que também... Na altura tinha os recursos que eles têm agora, não é? Também não era autónomo, pronto, etc, etc. E quando isso se tornou claro para mim, eu consegui verbalizar isso e dizer assim, olha, sabes que eu estou aqui a pensar, eu acho que conto estas histórias todas porque é uma forma de eu vos lembrar que eu também já fui da vossa idade, eu também já lidei com esses desafios, sabe? E, no fundo, era quase para vos lembrar que eu não fui sempre adulto. E era quase uma vontade de me ligar a vocês também como, olha, dentro de mim ainda existe também um adolescente. E foi engraçado porque numa situação muito semelhante a esta que tinha acontecido há mais tempo, eu fiquei só chateado. Fiquei chateado com eles, estão a ser... estás a ser desagradável, eu estava só a contar uma história, eu também ouço as tuas histórias, não sei o quê. E depois fiquei também chateado comigo, a dizer, às vezes eu sou um ganda chato, ponho-me a contar as histórias que não têm interesse nenhum para eles. E foi engraçado, quando eu percebi qual era a minha necessidade que estava por trás daquela estratégia, e eu próprio consegui lidar melhor comigo. Claro. E acho que até depois comunicar de uma forma diferente. Eu acho que isso transparece imenso na parentalidade. Se calhar até se salienta quanto mais velhos os filhos ficam, né? Os pais mais velhos que cobram o facto dos filhos não telefonarem e de não sei o quê, e estão sempre este nagging, não é? Já não me ligas nenhuma, não sei o quê. Exato. Isto são pedidos de conexão. São pedidos de conexão. Né? E nós, se nós, como tu fizeste aí também, se nós conseguimos olhar para isso, eu sinto que tenho sempre que reforçar isso. Só porque o outro está a fazer um certo pedido de conexão de uma certa forma, não quer dizer que as coisas têm que acontecer exatamente como a outra pessoa quer. Não é? A necessidade de conexão pode ser satisfeita e nutrida de várias formas diferentes. Não é? Nós podemos ter uma forma preferencial, utilizando o exemplo de sair à noite ou whatever. Mas mesmo acho que essa auto-observação também de quais são os pedidos de conexão que eu faço. Eu lembro-me, agora que estavas a contar esta história, lembrei-me de uma também comigo e um dos nossos filhos no outro dia, em que agora estes dias têm sido assim meio esquisitos, tem havido muito screen time, e isso perturba-me por várias razões, mas nesta situação em particular que me veio agora para a mente, a razão para eu ter chateado o nosso filho foi claramente por causa dessa necessidade de sentir conexão com ele, porque estava a sentir que ele estava muito, muito longe daquele momento que eu gostava de tentar criar ali, e ele não estava a corresponder. E nesta situação em particular que eu tenho, que agora me estou a lembrar, eu não fui tão consciente como tu foste no teu exemplo. Eu comecei a dizer, olha, se calhar vamos ter que implementar agora outra vez o limite de tempo de ecrã, então. Sim. E a única coisa que ele me disse, velho, tu também não consegues pensar em outras estratégias, é só essa? Né? E realmente eu não falei
das minhas necessidades, que ainda por cima, com este filho em particular, em princípio ele ia responder muito bem a um pedido desses. Não achas que esta dificuldade, porque se a conexão é uma necessidade, não é? E se nós, não é, num exercício de autoconhecimento, percebermos que o que é que me está aqui a perturbar, o que é que me está a incomodar, o que é que não me permite sentir bem, ok, eu tenho uma necessidade de conexão, então vou pedir, como a conexão é uma coisa que eu não consigo satisfazer sozinho, não é? Embora também pudéssemos falar da conexão comigo próprio, etc. Mas como é uma conexão que eu não consigo satisfazer sozinho, ela requer que eu faça um pedido, não é? Eu acho que isto seria parecido com quando eu percebo que estou com uma necessidade de reconhecimento que eu só consigo satisfazer sozinho até um certo ponto. Né? Depois há um momento em que eu quero mesmo ter reconhecimento de quem está de fora. Quando eu tenho noção disso, eu posso fazer um pedido de reconhecimento. Só que tanto num caso como no outro, com o pedido vem uma certa vulnerabilidade, não é? Porque eu estou-te a mostrar qual é a minha necessidade. E como tu disseste, depois o facto de eu te fazer um pedido não quer dizer que tu vais satisfazer a necessidade, porque depende de muitas coisas, incluindo do momento em que tu estás, os recursos que tens, etc, etc. E até podes sentir que não é justo, até podes sentir que eu já faço imensas coisas para satisfazer a tua necessidade de conexão ou de reconhecimento, que era o outro exemplo que eu estava a dar, não é? Mas com o pedido vem uma certa vulnerabilidade. E eu acho que é isso que às vezes faz. Estava-me a lembrar daquela situação, eu acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir podem lidar com ela, não é? Que é um adulto que, portanto, tem a sua vida independente, que tem os seus filhos, tem o seu trabalho, tem o seu mundo e também tem o mundo dos seus próprios pais, de que ele fez uma parte muito presente quando era mais pequeno, não é? E agora está mais afastado. E isso pode ser muito difícil para os pais, não é? Porque a sua vida muda muito quando os filhos saem de casa ou se afastam. E portanto, há ali uma necessidade de conexão do pai, da mãe, mais velhos. E se eles forem muito bons, não é? Se ouvirem o nosso podcast, vão pegar no telefone e ligar ao filho, à filha e dizer assim, olha, eu tenho que engraçado, eu tenho uma grande necessidade de me sentir conectado contigo. E estive aqui a pensar que, olha, uma coisa muito boa para mim era, por exemplo, se nós combinássemos e, por exemplo, falássemos ao telefone 2 vezes por semana, assim com um bocadinho de tempo. Não fosse assim um telefonema a correr, assim uns momentos que fossem bons para ti e para mim também, e falávamos um bocadinho, sabes? Só isso já me ajudava a sentir-me conectado. Achas que isso é possível? Quando é que achas que nós conseguimos estar assim ao telefone, sabes? Passo 20 minutos, 30 minutos, não tivesse que ser a correr. Eu te pudesse falar de algumas coisas que estão a acontecer comigo, até te pedir a minha opinião e também te poder fazer perguntas e perceber o que está acontecendo na tua vida. Porque se conseguíssemos fazer este pedido, eu acho que na maior parte dos casos, no outro lado, a não ser que a pessoa diga ao pai, mas eu não gosto de falar contigo, mas a não ser que quiser, a pessoa vai dizer, olha, ok, é um pedido razoável, pelo menos vamos tentar. Só que isto implica, por um lado, o conhecimento de que eu tenho esta necessidade e, por outro lado, a vulnerabilidade de fazer o pedido. Porque a pessoa, quando se vai parar para fazer o pedido, diz assim, não, mas eu não tenho o direito de te pedir isto, porque tu tens uma vida tão atarefada, eu já sei que andas sempre de um lado para o outro, não te posso pedir meia hora. Mas a seguir vou-te cobrar por isso. Claro. Porque então vou dizer, já não ligas nenhuma ao teu pai, não sei o quê, quando era para me pedir aumentos de mesada, era quando era para pedir para ir às 4 da manhã buscar-te aos amigos à discoteca, que eu nem... E começa uma cobrança, mas no fundo o que a pessoa quer é a conexão. Não é? Sim, é isso. Como é que nós... isto tem solução? A única solução é o autoconhecimento? Não é? Como é que nós saímos daqui? Porque nós não somos responsáveis pela forma como os outros nos pedem a nossa conexão, não é? Sim, eu acho que há duas coisas que temos aqui que mesmo integrar, que eu acho que são difíceis de desprogramar, como é que é uma delas isto que estavas a dizer, de percebermos que temos sempre o direito de pedir. Okay? Isso não quer dizer que... Porque pedir é diferente de exigir. Pedir é diferente de exigir. Quando pedimos sempre com a possibilidade de que o outro possa dizer que não. E que
se o outro disser que não, isso quer dizer um refazer daquilo, não é? Se calhar vou tentar fazer outro tipo de pedido, que se calhar a pessoa vem com uma contraproposta, whatever. Mas um pedido implica sempre que existe a possibilidade de que o outro se sinta livre para dizer que não. Isso é muito difícil. Né? Esse é que é a vulnerabilidade também está ali, de possivelmente recebermos um ou não. Curiosamente, na minha experiência, falando desta forma, assumindo responsabilidade por aquilo é nosso, a probabilidade da outra pessoa dizer assim, bluntly, não, é pequena, não é? Se o pedido for razoável, claro. A segunda coisa... Agora perdi-me. Agora estou aqui a pensar qual era a segunda. Ok. Outra coisa é que eu noto, ainda no outro dia fiz uma partilha online onde surgiu este comentário, como surge sempre, mas porquê é que eu tenho sempre que pedir? Não é? Porquê é que o outro não pode só fazer sem eu pedir? Infelizmente é mesmo assim. Deve haver muito poucas pessoas que são mind readers, não é? Que conseguem ler a mente dos outros, a perceber tudo e a adivinhar o que nós realmente queremos e precisamos. Portanto, sim, se queremos viver em relacionamentos conscientes e saudáveis, temos que pedir. Temos que mostrar aquilo que precisamos e temos que falar sobre isso. E não podemos esperar que o outro faça... que consigam adivinhar. Sendo que eu também posso fazer uma espécie de um meta-pedido, que é, eu posso-te pedir que não seja necessário estar sempre a pedir, não é? Sim. Sei lá, agora... Mas olha, eu acho que já te fiz isso em relação a algumas coisas, funcionou. O quê? Disso, dizer, olha, que eu gostava de não ter que dizer isso outra vez. Não, é um pedido que estás a fazer, não é? E depois eu posso atender ao pedido ou não. Também depende um pouco do que é que nós estamos a falar, não é? Claro. Mas falando aqui dos pedidos de conexão, não é? Claro que pode ser interessante eu dizer assim, Mia, olha, eu muitas vezes tenho necessidade de me sentir conectado contigo. E ultimamente parece-me que quando eu tenho essa necessidade, eu acabo sempre por te pedir que tu me ajudes a lidar com essa necessidade. E eu gostava que às vezes, era espetacular se simplesmente reparasses mais em mim, Isso já é mais um pedido, não é? Sim, mas o que eu tenho depois de fazer, que mesmo assim, mesmo eu ter feito esse pedido, mesmo a pessoa dizer sim, vou-me esforçar, pode eventualmente não ser suficiente para mim. Claro, claro que sim. E se eu estou a fazer, isso é outra coisa, não é? Se eu estou numa relação, agora vamos falar numa relação romântica. Íntima, como é que é suposto dizer? Amorosa. Sim. E eu estou constantemente a fazer bids for connections que são muito claros e explícitos e estão constantemente a não ser correspondidos. Acho que a coisa que eu preciso de fazer é ponderar se vale a pena ficar nesse relacionamento. Não é? Portanto, isso é... Ou pelo menos de continuar a considerar o relacionamento como amoroso. Sim, íntimo. Sim. Só que o que eu preciso... Aqui a diferença é, será que eu fiz bids for connection que o outro realmente entendeu e que foram claros e concretos, com pedidos fazíveis? Ou não? Ou só andei a chatear, ou disse por meias palavras, ou houve clareza na minha comunicação ou não? Não é? Portanto, essa aqui é a proposta, de nós transformarmos, agora falando dos nossos próprios bids for connection, nós que estamos a pensar sobre isso, transformarmos os nossos pedidos de conexão em pedidos de conexão mesmo claros e práticos. Sim, e também, às vezes... vou dar um exemplo que pode parecer extremamente estúpido, mas pode ser um ilustrador disto que nós estamos a dizer. Tu há uns tempos pediste-me para eu dobrar quando a toalha do banho, quando a coloco no suporte das toalhas de banho, pediste-me para eu dobrar a toalha direita, não é? E quando tu dizes isso, dobrar a toalha direita, para ti isso é um pedido extremamente óbvio, simples e direto, não é? Só que contém um elemento subjetivo, que é o direito. Contém o dobrar,
Porque dobrar em si, pronto, para eu dizer que está dobrado, já quer dizer que ela não pode estar, tipo, só estendida, porque isso não é dobrar. Mas dobrar, há muitas formas de dobrar uma toalha, não é? E, portanto, isto tem a ver com as nossas linguagens, não é? E com o facto de alguns de nós precisamos mais de ver, outros precisam mais de ouvir instruções detalhadas, outros precisam de experimentar, não é? E achei interessante isto que estavas a dizer, que também é importante eu perceber de que forma é que eu estou a fazer o pedido, porque eu às vezes acho que o meu pedido foi muito claro, mas foi mesmo, não é? Quando eu digo assim, olha, Mia, pá, para mim é muito importante que tu me prestes mais atenção, e tu dizes, ok, e depois a seguir bois assim, não me estás a prestar atenção nenhuma. E a outra pessoa se calhar sente que, pá, esforcei-me tanto esta semana para prestar atenção. Para prestar atenção, não é? E, sei lá, diz assim, esforcei-me tanto para prestar atenção, olha, fiz-te imensas perguntas sobre o teu trabalho, fiz-te imensas perguntas sobre o projeto que tu estás a fazer. Eu podia dizer assim, mas isso não é prestar atenção a mim, isso é prestar atenção ao meu trabalho. E dizer, ok. Portanto, às vezes, quem faz o próprio pedido pode não ter, às vezes, o pedido muito claro. Muitas vezes não temos. Porque é difícil ter clareza aqui. Só que é importante fazer um esforço, não é? Porque se eu me esconder só atrás de eu não me sinto muito conectado contigo, e tu dizes-me assim, ok, então o que é que gostavas que eu fizesse, não é? Estás-me quase a pedir, qual é o teu pedido? Mas tens que saber então aquilo que se faz. E eu digo assim, não sei muito bem, não é? Só sei que não me estou a sentir conectado. Porque isto até é passar a bola para o teu lado, que é, olha, vai fazendo coisas e depois eu aviso. Eu avalio depois se depois estás a corresponder ou não. Eu aviso quando estiver a funcionar. Portanto, eu acho que aqui, fechando aqui um bocadinho a conversa deste episódio, eu acho que nós estamos a chegar a um ponto onde chegamos muitas vezes, não é? Que é ao ponto da exploração interna, que eu às vezes consegui fazer uma pausa, fechar os olhos e dizer assim, como é que eu me estou a sentir? Não me estou a sentir muito bem. Não é? Porque isto é a nossa teoria do bem-estar em ação. O que é que está a faltar? Aqui hoje tivemos mais a ideia do está-me a faltar conexão. Mas a conversa seria semelhante, por exemplo, ou está-me a faltar segurança, não é? Ou está-me a faltar estímulo. Mas está-me a faltar conexão. Ok. Conexão com o quê? Com o mundo? Com alguma pessoa em particular? Ok. Com esta pessoa, ou com a minha família, ou com a minha equipa de trabalho, não é? Okay. E o que é que era preciso que acontecesse da minha parte e da parte das outras pessoas aqui envolvidas para esta sensação desaparecer, para eu de repente me sentir mais nutrido? Era isto, era aquilo? Em que momentos no passado é que eu me senti mais conectado? Ok. Então deixa-me ir e fazer um pedido o mais claro que eu puder. Claro. E também, mais uma vez, nós que pensamos sobre estes temas, não é? Depois não podemos exigir que as outras pessoas tenham essa capacidade de fazer os pedidos da mesma forma que nós estamos a procurar fazer, mas podemos dar o exemplo e também podemos tentar ouvir o pedido por detrás dos comentários de colocar a tampa da sanita para baixo, de levar o lixo, de desligar o telemóvel, não é? E responder a isso de não estar a tentar conversar comigo e responder a mensagens no telemóvel ao mesmo tempo. Sim. Só que isto não é fácil, não é? Porque eu penso bastante sobre isto, não é? E procuro refletir bastante sobre isto em relação a mim, e muitas vezes estou só tipo, estou-me a sentir mal, estou chateado, não é? Com o quê? Com o que é que está a faltar aqui? Às vezes não é muito óbvio, não é? Claro. É por isso que conversar sobre isto também ajuda, porque às vezes é no meio da conversa que a pessoa diz, ok, é isto que me está a faltar, é isto que eu não tenho ultimamente, não é? E às vezes isto até podemos perceber que é a forma como eu olho para a situação, que às vezes digo, que engraçado, eu estou a dizer que não me estou a sentir conectado, e olha todas as coisas que a outra pessoa está a fazer para se conectar comigo, não é? Portanto, posso, a partir do olhar, assim, com um filtro um bocadinho mais neutro, posso depois encontrar várias soluções e alternativas. Sim. Acho que este olhar, de olharmos para muitos dos nossos comportamentos e dos comportamentos dos outros como pedidos de conexão, a mim desperta-me muita compaixão e autocompaixão. Sim. Não é? Quando o exemplo que tu disseste aqui dos pais, por exemplo, eu pessoalmente não tenho esta questão com
com os meus pais, mas ouço muitas vezes esse tipo de comentários que estavas a dizer, que acham que os filhos são uns ingratos e não sei o quê. E se eu só ouvir aquilo, só acho que a outra pessoa, mas que chato, meu pá. Os filhos não te devem nada, não sei o quê. Só que se eu parar a pensar, esta pessoa está mesmo tão sedenta da conexão, ou se calhar também de reconhecimento por parte dos filhos, isso desperta em mim compaixão e não julgamento. No outro dia, no trânsito, um condutor começou a apitar para mim e eu pensei, olha, é um bid for connection, é um pedido de conexão, ele quer se relacionar comigo. E então, em vez de ficar chateado, olhei para ele e pus assim a mão, como quem pede desculpa, assim, e ele ficou logo mais calmo, porque eu conectei-me com ele. Muito bem. Eu mostrei que eu estava a ver e que até percebi que ele estava numa situação que não era muito agradável. Então, este filtro do pedido de conexão, então o teu, por exemplo, para um professor, numa sala de aula, muitos dos comportamentos, vou chamá-los desviantes, são no fundo bids for connection. O mau comportamento é muitas vezes pedidos de conexão. E reconhecer isso não significa aprovar ou concordar com certos comportamentos. Quer dizer que podemos agir a partir de um sítio muito diferente do que aquela criança está-se a portar mal ou por aí fora. Boa. Gostei muito desta conversa, Mia. Muito bem. Estas conversas no podcast ajudam-me a sentir aqui a conexão. Sim. Muito. Não só contigo, sabes? Mas há aqui há uma conexão invisível e entre nós e as pessoas que ouvem o podcast, porque que depois é um ciclo de conexão que fica assim fechado quando as pessoas dão feedback ou quando põem ou fazem um screenshot nas redes sociais e fazem algum comentário sobre aquilo que aprenderam no podcast ou aquilo em que ficaram a pensar depois de ouvirem as nossas conversas. E, portanto, este podcast também ajuda muito a nutrir essa necessidade. Olha, bid for connection, pedido de conexão, é quando enviamos um episódio do podcast a alguém que nós gostamos, olha, ouvi isto, pensei em ti, é mesmo um pedido de conexão, não é? Sim. Ou quando enviamos memes aos outros, também são pedidos de conexão, ou um post que... Sim, uma foto num treinamento, sim, claro que sim. Portanto, é engraçado. Sim. Pensar nisso. Boa. Gostei muito desta conversa. Sim, portanto, se quiserem fazer uns bid for connection que são mesmo saudáveis e bons, enviem este episódio para aquelas pessoas com as quais querem conectar mais e quando ouvem esta parte agora perceberam porque que enviaram o podcast a elas. Boa ideia. Fiquem por aí mais um bocadinho para a prática inspiradora desta semana. Isso. E até breve. Obrigada. Obrigado, Mia. Então, a prática inspiradora desta semana, claro, é sobre estes pedidos de conexão. E o exercício que gostávamos de propor é aqueles comportamentos dos outros que tu tens à tua volta, aqueles comportamentos mais enigmáticos, aqueles comportamentos que talvez mexam contigo, que te irritem, aqueles comportamentos com os quais possivelmente tens dificuldade de lidar. Imagina que são pedidos de conexão. Quando o teu filho tem aquele comportamento muito chato que está assim em cima da tia, mamã, isto, aquilo, ou quando o teu pai te telefona e só te julga e cobra, ou quando o teu companheiro ou a tua companheira tem algum tipo de comportamento que te deixa algo desconfortável, imagina que esses comportamentos todos são pedidos de conexão por parte destas pessoas que gostam de ti. O que é que acontece contigo? E se tu pensasses com essa lente, assim bem ativa, como é que te comportas? Portanto, podes pensar nisso assim na tua imaginação, imaginar como é que farias e depois passas à prática, claro. Quando surgem aqueles momentos novamente, pensa, será que isto é um pedido de conexão? Imaginando que sim, que é mesmo um pedido de conexão, então o que é que eu vou fazer em relação a isso? Experimenta e
Manda-nos feedback, que nós adoramos saber como é que estas práticas inspiradoras todas as semanas estão a ser recebidas daquele lado.